O som metálico da tesoura cortando o ar soou como ameaça. Dona Elza Nogueira, 71 anos, estava sentada no chão frio da sala, sobre o piso claro que refletia a luz da tarde. O vestido florido amassava-se sob o peso do corpo frágil, e suas mãos enrugadas tremiam apoiadas no colo. Cega havia mais de 15 anos. Ela não precisava enxergar para sentir o perigo que se aproximava. Cada fio de cabelo parecia arrepiar-se em alerta. "Por favor, não corte meu cabelo", suplicou, a voz embargada, quase infantil. O pedido desesperado pairou no ar, mas não suavizou o sorriso de escárnio no rosto de Vanessa. A jovem segurava a tesoura com firmeza, inclinando-se sobre a idosa como quem saboreava a crueldade. A luz que entrava pelas janelas da sala iluminava seus olhos frios. "Você sempre se acha tão importante, Dona Elza", murmurou, quase num sussurro venenoso. "Mas hoje vai aprender que não manda em nada." Para qualquer pessoa de fora, a cena parecia impensável. Uma mulher elegante, futura esposa de um empresário promissor, ameaçando cortar os cachos de uma senhora cega que sempre cuidara do cabelo com carinho e orgulho. Para Elza, aqueles cachos eram mais do que estética. Eram memória viva de sua identidade como mulher negra, eram o símbolo de força e de beleza que ela carregava desde menina. Até sem enxergar, gostava de tocar nos fios, sentir a textura, lembrar da juventude em que os penteava na janela de casa, ouvindo samba no rádio. Vanessa sabia disso. Sabia que o cabelo era o ponto mais sensível da sogra. E por isso escolhera esse alvo. O desejo dela não era apenas humilhar, era arrancar um pedaço da dignidade de Elza, enfraquecer sua alma, minar sua resistência. "Não precisa fazer isso." A idosa tentou insistir, agarrando o vestido com força, como se pudesse se proteger. "Eu nunca quis brigar com você. Só peço respeito." Mas Vanessa riu. "Respeito? Você nunca me respeitou. Sempre me olhou de cima. Sempre corrige meu jeito com os empregados. Sempre atrapalha. Você queria que eu me sentisse pequena, mas agora é você que vai se sentir assim." O clique da tesoura ecoou, cortando o ar, e uma mecha de cabelo deslizou pelo ombro de Elza até cair no piso. Ela levou a mão à cabeça, sentindo o vazio, e lágrimas quentes escorreram-lhe pelo rosto enrugado. "Não, por favor", repetiu, a voz já quebrada. Vanessa respirava fundo, excitada pelo poder que exercia. Era como se cada fio cortado fosse uma vitória contra a sogra. E dentro de si alimentava uma certeza. Precisava afastar aquela mulher da vida de Gustavo. Sabia que enquanto Elza tivesse voz, jamais seria a dona absoluta da casa. Da porta, Dalva, a cozinheira, observava em silêncio. Tinha vindo chamar as duas para o almoço, mas ao se deparar com a cena, sentiu o coração disparar. Quis intervir, mas sabia que a patroa, frágil e cega, poderia ser ainda mais machucada se ela enfrentasse Vanessa ali. Então recuou, escondida atrás da porta entreaberta, com os olhos marejados. A cada corte, Elza lembrava da infância pobre no subúrbio, quando sua mãe dizia: "Cuide dos seus cachos, minha filha, eles são sua coroa." E agora, aos 71 anos, ver essa coroa ser arrancada de forma tão cruel era como perder um pedaço da própria alma. Foi nesse momento que passos firmes soaram pelo corredor da mansão. A porta de entrada bateu atrás de Gustavo, que voltava mais cedo do trabalho. Ele tinha planejado uma surpresa: trazer flores e um bolo para o aniversário da mãe. O sorriso que carregava, no entanto, desmanchou-se ao ouvir o choro abafado vindo da sala. "Mãe!" chamou, apressando o passo. Quando dobrou a esquina e a cena surgiu diante dele, seu mundo parou. A mãe caída no chão, com lágrimas escorrendo, mechas de cabelo espalhadas pelo piso claro. Vanessa, tesoura em mãos, inclinada sobre ela. O sangue de Gustavo ferveu. "O que você pensa que está fazendo?" gritou, sua voz ecoando pela sala como um trovão. Vanessa congelou. A tesoura tremeu entre os dedos.
Dona Elza, ao ouvir a voz do filho, estendeu a mão em direção a ele, como quem encontra ar depois de quase se afogar. O grito de Gustavo ecoou pela sala como um trovão, fazendo até os pássaros lá fora levantarem vôo das árvores vizinhas. Vanessa engoliu em seco, mas logo recompôs a postura. Tentou esconder a tesoura atrás do corpo, como se fosse possível apagar o que estava diante dos olhos dele. Gustavo, amor, não é o que você está pensando, disse com a voz mansa, ensaiada, como quem tenta domar uma fera. Sua mãe se exaltou e eu só tentei ajudá-la a se acalmar. Ele avançou, os olhos faiscando de raiva. Ajudar? Repetiu incrédulo. Isso é ajudar? Minha mãe está caída no chão, chorando, com o cabelo cortado, e você tem coragem de dizer que é ajuda? Dona Elza tentava se recompor, mas a emoção era maior. Meu filho, eu pedi tanto para ela não fazer, murmurava entre soluços. Gustavo se ajoelhou ao lado da mãe, segurando-lhe o rosto com cuidado. Ao ver de perto as mechas cortadas, o coração se despedaçou. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço da história dela. Calma, mãe, eu estou aqui, disse com a voz embargada. Ninguém mais vai encostar em você. Levantando-se, virou-se para Vanessa, que recuou um passo. Eu sempre defendi você. Sempre. Mesmo quando ouvi comentários. Mesmo quando minha mãe me alertava. E é assim que você agradece. Humilhando uma mulher de 71 anos cega dentro da própria casa. Vanessa sentiu a máscara escorregar. A voz doce desapareceu, dando lugar ao tom ácido. Ela nunca me respeitou, Gustavo. Sempre me tratou como intrusa, sempre apontou meus defeitos, sempre quis me colocar no meu lugar. Eu só quis mostrar que não sou fraca. Gustavo respirou fundo, lutando para não perder o controle. Mostrar força não é pisar em quem não pode se defender. Isso é covardia. Dalva, que ainda observava da entrada, não conseguiu mais se calar. Doutor Gustavo, eu vi tudo, disse entrando na sala com passos decididos. Dona Elza só pediu respeito e a moça fez isso de propósito. O rosto de Vanessa enrubesceu. Cala a boca, empregada! Disparou, apontando para Dalva. Você não sabe do que está falando, mas Gustavo não deixou passar. Ei! Gritou, a voz mais firme que nunca. Não ouse falar assim com ela. Dalva é mais leal a essa casa do que você jamais foi. Vanessa mordeu os lábios, irritada. Você vai acreditar nelas? Vai jogar fora tudo o que construímos por causa de um mal-entendido? Isso não é mal-entendido, respondeu Gustavo, aproximando-se. Eu vi com meus próprios olhos, e se você tivesse um pingo de arrependimento, largaria essa tesoura e pediria perdão agora. Ela hesitou, mas em vez de se desculpar, riu com deboche. Perdão? Para essa velha que só sabe me criticar? Não, Gustavo. Ou você escolhe a mim, ou escolhe viver preso à sombra dela para sempre. O silêncio que se seguiu foi denso. O coração de Gustavo batia forte, mas a resposta veio sem titubear. Eu já fiz a minha escolha, e acredite, não é você. Vanessa arregalou os olhos, como se não acreditasse. Pela primeira vez, percebeu que o controle escapava de suas mãos. Largou a tesoura no chão com força e saiu pisando duro pela sala, deixando para trás um rastro de raiva. Gustavo voltou-se para a mãe, ajudando-a a se levantar com delicadeza. Vamos entrar, mãe. Você precisa descansar. Dona Elza, ainda trêmula, passou a mão nos cabelos irregulares e suspirou fundo. Eu sabia que isso ia acontecer, filho. Tentei te alertar tantas vezes, mas você estava apaixonado demais para enxergar. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu falhei com a senhora, confessou. Mas prometo que nunca mais vai passar por isso. Dalva se aproximou, emocionada. Dona Elza, a senhora não está sozinha. Todo mundo aqui viu o que ela fez. Nós vamos estar do seu lado. A idosa sorriu entre lágrimas, sentindo-se protegida pela primeira vez em muito tempo. E Gustavo, firme, percebeu que a vida dele mudava ali. O amor que antes sentia por Vanessa dava lugar à determinação de proteger a mãe, custasse o que custasse.
A mansão parecia respirar aliviada depois que Vanessa saiu batendo os portões. Mas o silêncio que ficou não trouxe paz completa. Gustavo ajudou a mãe a se deitar, ajeitando o travesseiro e cobrindo-a com o lençol leve. Dalva preparou um chá calmante e deixou ao lado da cama. Dona Elza segurou a mão do filho por um instante antes de fechar os olhos. "Só quero dormir em paz", murmurou. Gustavo a observou, o peito apertado. Pensava em quantas vezes ignorara os sinais, em quantas ocasiões defendeu Vanessa quando deveria ter escutado a própria mãe. Agora, a realidade estava escancarada diante dele, e a culpa pesava como uma âncora. Do lado de fora, Vanessa andava apressada pelas ruas arborizadas do Leblon. Os saltos ecoavam no asfalto, e cada passo era carregado de fúria. Como ousava Gustavo falar com ela daquela forma? Como ousava escolher a mãe em vez dela? Em sua mente, a rejeição era insuportável. Precisava virar o jogo. Naquela noite, já em seu apartamento moderno, Vanessa se trancou na sala e começou a rabiscar em um caderno. Traçava planos, imaginava como poderia enfraquecer Gustavo. "Ele acha que vai se livrar de mim assim?", murmurava para si mesma. "Pois vai aprender que comigo não se brinca." Enquanto isso, na mansão, Dalva e Gustavo conversavam na cozinha. "Doutor, ela não vai parar fácil", alertou a cozinheira. "Essa moça é vingativa. Já ouvi ela falando coisas horríveis quando a senhora Elza não estava por perto." Gustavo apoiou as mãos na bancada de mármore exausto. "Eu sei, Dalva, mas agora acabou. Eu vi quem ela é. Se tentar qualquer coisa, vou enfrentar." Dalva assentiu, mas por dentro temia. Conhecia gente como Vanessa. Quanto mais contrariada, mais perigosa se tornava. No dia seguinte, as primeiras movimentações começaram. Vanessa ligou para amigos em comum, chorando e contando sua versão da história. "A mãe dele me odeia desde o início", dizia, com a voz trêmula. "Hoje ela me acusou de coisas terríveis, inventou que eu quis humilhá-la. Eu só tentei ajudar, mas ela me empurrou e caiu. Gustavo acreditou nela e me expulsou." As palavras eram calculadas. Vanessa sabia como manipular. Usava sua aparência frágil para convencer os outros de que era vítima. Em pouco tempo, comentários começaram a circular nos grupos de WhatsApp e nas rodas sociais. Será que Dona Elza está ficando confusa por causa da idade? Será que Gustavo foi injusto com Vanessa? Na mansão, Gustavo percebeu a mudança. Recebeu ligações de colegas de trabalho e até de clientes, perguntando se era verdade que sua mãe estava com problemas de memória. A raiva ferveu. Vanessa estava tentando destruir a reputação da própria mãe dele para se salvar. "Essa mulher não tem limites", desabafou com Dalva. "Primeiro tenta humilhar minha mãe, agora espalha que ela está perdendo a sanidade." Dalva balançou a cabeça. "É como eu disse, doutor. Ela quer fazer parecer que Dona Elza é doida, para que ninguém acredite no que aconteceu." Enquanto Gustavo tentava lidar com os boatos, Dona Elza mantinha a serenidade. "Meu filho, não se deixe abalar", disse, tocando a mão dele. "Quem me conhece sabe quem eu sou. A verdade tem força própria." Mas por dentro, ela também sentia o peso. Sofria não apenas pelo ataque pessoal, mas por ver o filho sendo envolvido em tanta dor. À noite, sozinho no escritório, Gustavo se debruçou sobre a mesa. A imagem da mãe no chão da sala, implorando para não cortar o cabelo, não saía da cabeça. Jurou a si mesmo que faria tudo para protegê-la, ainda que tivesse que enfrentar uma guerra contra Vanessa. E mal sabia ele que essa guerra estava só começando. Do outro lado da cidade, Vanessa, diante do espelho, ajeitava a maquiagem com perfeição. Seus olhos refletiam ódio e determinação. "Você vai se arrepender, Gustavo", sussurrou, quase como uma promessa. Os dias seguintes trouxeram uma aparente calmaria à mansão, mas todos sabiam que era apenas o silêncio antes da tempestade. Dona Elza tentava retomar sua rotina. Acordava cedo, caminhava lentamente pelo jardim, sentindo o cheiro do jasmim e do manacá, e depois se sentava na varanda para ouvir rádio.
Dalva fazia de tudo para distraí-la, preparando bolos e conversando longamente. Mas o semblante da idosa permanecia preocupado. Gustavo, por sua vez, estava sempre com o celular na mão. A cada notificação, o coração acelerava. Muitos conhecidos passaram a se afastar. Alguns não respondiam mais suas mensagens, outros apenas cumprimentavam com frieza. Ele sabia que Vanessa espalhava sua versão da história, mas não imaginava a intensidade. Numa manhã, recebeu uma ligação inesperada de um colega de faculdade. "Gustavo, estou ligando porque estou ouvindo coisas estranhas", disse o homem. Vanessa comentou em uma reunião que sua mãe anda confusa, que às vezes nem lembra o próprio nome. "É verdade?" O sangue de Gustavo ferveu. "Claro que não é verdade. Minha mãe é lúcida, inteligente, só não enxerga. Isso é mais uma mentira dela." Desligou o telefone com raiva, andando de um lado para o outro no escritório. "Ela não vai descansar enquanto não destruir a imagem da minha mãe", murmurou. Enquanto isso, Vanessa trabalhava nos bastidores. Marcava encontros com amigas influentes em cafés do Leblon, sempre no papel de vítima. Sentava-se diante delas, suspirava fundo e, com lágrimas cuidadosamente ensaiadas, dizia: "Eu só tentei amar Gustavo, mas a mãe dele me rejeitou desde o início. Ela me vê como ameaça, inventa coisas terríveis e agora me pintam como vilã." Algumas amigas se compadeciam, outras desconfiavam, mas o veneno já havia sido lançado. Na mansão, Dalva trouxe más notícias ao jantar. "Doutor Gustavo, ouvi no mercado 2 senhoras comentando que Dona Elza estava perdendo a memória. Disseram que Vanessa contou que ela anda confundindo as pessoas." Dona Elza suspirou, erguendo a cabeça com dignidade. "Deixe que falem. Quem me conhece de verdade não vai acreditar." Mas Gustavo não conseguia se conformar. "Não é justo, mãe. A senhora não merece isso." No fundo, ele também temia que a opinião pública pudesse afetar seus negócios. Investidores eram sensíveis a boatos e Vanessa sabia disso. Certa tarde, o pior aconteceu. Um jornalista local ligou para Gustavo pedindo uma entrevista. "Estamos investigando rumores de maus tratos contra a senhora Elza", disse em tom sério. "A fonte nos informou que há conflitos na família e que a idosa sofre perseguição dentro de casa." Gustavo quase deixou o telefone cair. "Isso é absurdo. Minha mãe é a pessoa mais respeitada desta casa. A única perseguição que existe aqui é contra ela, e quem promove é Vanessa." O jornalista agradeceu, mas o estrago estava feito. Se o boato chegara à imprensa, era sinal de que Vanessa estava jogando pesado. Naquela noite, Gustavo reuniu todos na sala de estar. "Precisamos estar preparados", disse, olhando para a mãe, para Dalva e para seu Jaime. "Vanessa vai tentar de tudo para nos destruir, mas não vamos recuar." Dona Elza, serena, apertou a mão do filho. "A verdade é a nossa arma. Não tenha medo." Apesar das palavras firmes da mãe, Gustavo não conseguiu dormir. Caminhou pela casa na madrugada, lembrando de cada detalhe da cena na sala. O som da tesoura ainda ecoava na mente. Ele sabia que precisava agir com estratégia, não apenas com emoção. Do outro lado da cidade, Vanessa preparava sua próxima jogada. Sentada diante do computador, digitava um e-mail para um dos sócios da empresa de Gustavo. O tom era insinuante, cheio de meias-verdades, sugerindo que ele estava emocionalmente instável por conta de problemas familiares. O objetivo era claro: minar a confiança profissional dele. Ao apertar o botão enviar, sorriu satisfeita. "Agora vamos ver quem realmente perde tudo", murmurou com os olhos brilhando de rancor. Na manhã seguinte, Gustavo recebeu uma ligação de seu sócio mais antigo, Álvaro. A voz dele estava carregada de preocupação. "Gustavo, preciso ser sincero. Recebi um e-mail estranho sobre você. Dizia que sua vida pessoal está fora de controle e que talvez isso afete os negócios. Está acontecendo alguma coisa?" Gustavo fechou os olhos e inspirou fundo. "Álvaro, isso é coisa da Vanessa.
Ela está tentando me destruir depois de tudo que fez com a minha mãe. Não acredite nessas mentiras. Do outro lado da linha, houve um silêncio breve antes da resposta. Confio em você, mas o mercado é cruel. Precisamos de provas de que é ela quem está por trás disso, senão podem começar a questionar sua liderança. A conversa terminou, deixando Gustavo ainda mais tenso. Ao desligar, viu Dona Elza entrar na sala, guiada pela bengala. Filho, não se deixe abalar, disse com a voz calma. Quem anda na verdade não precisa temer a mentira. Ele segurou a mão dela com firmeza. Eu não temo por mim, mãe. Eu temo pela senhora. Essa mulher é capaz de qualquer coisa. Enquanto isso, Vanessa avançava com seu plano. Postou nas redes sociais uma longa mensagem sobre relacionamentos tóxicos e famílias controladoras, sem citar nomes. A publicação rapidamente recebeu centenas de comentários de apoio, muitos sem saber da verdadeira história. Dalva mostrou a postagem a Gustavo, indignada. Olha isso! Ela está se fazendo de vítima. Gustavo cerrou os punhos. Eu não vou permitir que ela continue manipulando as pessoas. Naquela tarde, ele decidiu reunir os vizinhos e funcionários mais próximos na mansão. Queria que todos ouvissem diretamente dele e de sua mãe o que realmente havia acontecido. O salão de estar encheu-se de rostos conhecidos, alguns curiosos, outros solidários. Dona Elza, com a dignidade que sempre carregava, sentou-se em posição de destaque. Gustavo abriu a reunião. Sei que muitos ouviram histórias sobre minha mãe. Quero deixar claro, tudo o que circula é mentira. Minha mãe é lúcida, forte e digna. Quem a atacou foi Vanessa, e todos aqui sabem disso. Dalva confirmou, contando o que presenciara. Seu Jaime também falou, relatando as humilhações veladas que presenciou. Ao final, Dona Elza ergueu a voz. Não me deixem ser tratada como louca. Perdi a visão, mas nunca perdi a razão. O que me dói não é só o cabelo cortado, é o respeito arrancado. As palavras tocaram fundo. Muitos vizinhos se emocionaram e alguns até se ofereceram para testemunhar a favor da família, caso fosse necessário. Foi nesse momento que Gustavo, cansado, mas firme, se voltou como se falasse diretamente com quem ouvia aquela história pela primeira vez. E agora, eu quero falar com você que está assistindo. O que você faria no lugar de Gustavo? Enfrentaria uma pessoa que parece encantadora por fora, mas cruel por dentro, para defender sua mãe? Ou se calaria com medo de perder tudo? Me conta aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Quero muito ouvir a sua opinião. E claro, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Isso ajuda muito a levar histórias assim para mais pessoas. Depois do encontro, Gustavo sentiu que parte do peso saía de suas costas. Viu, mãe? Disse, sorrindo levemente. Eles acreditaram em você e não na mentira dela. Dona Elza sorriu de volta. A verdade sempre encontra espaço, meu filho. Mas no fundo, Gustavo sabia que Vanessa não desistiria tão fácil. Do outro lado da cidade, ela observava tudo pelas redes sociais e mordia os lábios de raiva. Quer me expor? Pois agora vai ver do que sou capaz, murmurou, planejando sua próxima jogada. Vanessa passou os dias seguintes tramando em silêncio. O sorriso doce com que costumava encantar Gustavo havia desaparecido. No lugar, surgira um olhar frio, calculista, que só mostrava sua verdadeira face quando estava sozinha diante do espelho. Quer me derrotar? Murmurava, encarando o próprio reflexo. Pois eu vou arrancar tudo o que ele mais ama. Naquela semana, Gustavo marcou uma reunião importante em sua empresa de tecnologia, localizada em um prédio moderno na Barra da Tijuca. O encontro definiria novos contratos e sua imagem estava em jogo. Vanessa soube do compromisso e viu nisso a oportunidade perfeita. No mesmo dia, bateu à porta da mansão de Dona Elza. Dalva estranhou, mas a moça apareceu vestida de forma simples, com uma blusa branca e uma saia discreta, tentando parecer humilde. Vim trazer flores para Dona Elza. Quero fazer as pazes, disse forçando um tom meigo. Dalva hesitou. Não sei se é boa ideia. Por favor, Dalva,
Eu só quero 1 minuto. Insistiu, segurando o buquê com firmeza. Com o coração apertado, Dalva acabou permitindo. Vanessa entrou devagar, os olhos girando pelo ambiente até alcançar o jardim onde Dona Elsa estava sentada, ouvindo os passarinhos. Dona Elsa, começou com a voz doce. Eu errei. Vim pedir perdão. A idosa inclinou levemente a cabeça, como se tentasse decifrar o tom escondido por trás das palavras. Perdão é coisa séria, menina. Não se pede com a boca se o coração continua fechado. O rosto de Vanessa endureceu por um instante, mas logo retomou a máscara de humildade. Aproximou-se e se ajoelhou diante da sogra, colocando as flores em seu colo. Eu só quero ser aceita. Gustavo é minha vida, e a senhora sempre foi um obstáculo, mas eu posso mudar. Dalva, observando da porta, sentiu um arrepio. Algo não parecia certo. O buquê era bonito demais para quem vinha de coração leve. Aproximou-se e notou um detalhe estranho. Entre as flores havia espinhos cortados de maneira irregular, como se alguém tivesse manipulado de propósito. Dona Vanessa, que flores são essas? Perguntou desconfiada. Não se meta, rosnou Vanessa, deixando escapar sua fúria por um segundo. Foi nesse momento que Dona Elsa, com a calma de quem enxerga além dos olhos, ergueu a mão e retirou o buquê do colo. Pode enganar meu filho, mas não a mim. Eu não preciso ver para sentir quando a intenção é venenosa. Vanessa se levantou bruscamente, jogando o buquê no chão. Os espinhos se espalharam sobre as pedras, revelando que estavam amarrados com arame. Dalva recuou, assustada. A senhora vai se arrepender de ter me enfrentado, cuspiu Vanessa, os olhos faiscando. Vou fazer Gustavo acreditar que a senhora é louca. Nesse instante, passos fortes ecoaram no corredor. Gustavo havia voltado mais cedo da reunião. Ao ouvir as últimas palavras, congelou na entrada do jardim. O olhar dele percorreu a cena. O buquê no chão, os espinhos espalhados, a expressão feroz de Vanessa e a tranquilidade de sua mãe. O que significa isso? Perguntou, a voz grave, quase um rugido. Vanessa se virou, tentando recuperar o controle. Gustavo, meu amor, não é o que parece. Eu só trouxe flores. Sua mãe me acusou sem motivo, mas Dalva apontou para os arames no chão. Isso não são flores de reconciliação. Isso é armadilha. O silêncio pesou. Gustavo se aproximou devagar, pegou um dos espinhos e o ergueu diante do rosto de Vanessa. Armadilha? É isso que você estava preparando para minha mãe? Vanessa tentou tocar sua mão, mas ele recuou. Não, Gustavo, eu só queria provar meu amor. Ela me odeia, você sabe. Eu perdi o controle, mas foi por causa do medo de te perder. As palavras não surtiram efeito. Gustavo olhou para sua mãe, que permanecia serena, e depois para Dalva, que balançava a cabeça em reprovação. O coração dele parecia finalmente acordar de um longo torpor. Acabou, Vanessa, disse firme. Hoje você saiu do papel de vítima e mostrou quem realmente é. Ela arregalou os olhos, incrédula. Você não pode me expulsar assim. Eu sei segredos sobre você, Gustavo. Sei mais do que imagina. Mas ele não recuou. Então use-os. Prefiro perder tudo do que perder minha mãe. As palavras caíram como pedra. Vanessa, tremendo de raiva, recuou alguns passos, mas seu olhar deixou claro que ainda não desistira. Vanessa saiu do jardim com passos pesados, os saltos ecoando no piso de mármore da mansão. A porta bateu atrás dela, mas a tensão não se dissipou de imediato. Gustavo permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando o espinho entre os dedos, até soltá-lo no chão. Respirou fundo, como quem desperta de um pesadelo. Dona Elsa, ainda sentada no banco de pedra, inclinou a cabeça para o lado. Ela foi embora? Perguntou serena. Foi, mãe, respondeu Gustavo, a voz embargada. Mas eu me sinto um idiota por não ter visto antes. Dalva se aproximou, colocando a mão no ombro dele. O amor cega, Dr. Gustavo, mas ainda bem que não cega para sempre. Ele se ajoelhou diante da mãe, segurando suas mãos frágeis. Me perdoa, mãe. Eu não devia ter duvidado da senhora. Eu devia ter escutado cada vez que tentou me alertar.
Um sorriso doce surgiu nos lábios de Dona Elsa. Meu filho, o perdão já estava dado antes mesmo de você pedir. O importante é que a verdade veio à tona. As lágrimas desceram pelo rosto de Gustavo. Ele abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro suave de sabonete de alfazema que sempre a acompanhara. Era como voltar para casa depois de anos de distância, mesmo morando sob o mesmo teto. Dalva recolheu os espinhos espalhados no jardim, jogando-os em um saco. Melhor tirar isso daqui para não machucar ninguém, disse baixinho. O silêncio que se seguiu foi leve, diferente de todos os anteriores. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia respirar em paz. No dia seguinte, Gustavo tomou uma decisão definitiva. Pediu demissão a Vanessa de todos os projetos que haviam começado juntos e comunicou aos amigos que o noivado estava terminado. Alguns tentaram questionar, outros ficaram surpresos, mas ele não se importou. Sua prioridade estava clara: proteger a mãe. Dona Elsa, mesmo cega, percebeu a mudança no tom de voz do filho, na firmeza com que passou a conduzir a casa, no cuidado redobrado que tinha com ela. Não se tratava apenas de cortar laços com Vanessa, mas de reconstruir a confiança que havia sido corroída. Naquele domingo, Gustavo preparou um almoço simples, mas feito por ele mesmo. Arroz soltinho, frango assado, salada fresca. Sentaram-se à mesa, ele, a mãe e Dalva. O clima era leve, com risadas surgindo naturalmente. "Tá vendo, meu filho?" disse Dona Elsa, rindo ao experimentar o tempero. "Você até que leva jeito. Se precisar, vira o cozinheiro", respondeu ele, sorrindo pela primeira vez em semanas. Dalva, emocionada, enxugou discretamente os olhos. Sabia que testemunhava um renascimento. E você que está acompanhando essa história, já passou por uma situação em que alguém que você ama não acreditou em você? O que faria no lugar de Gustavo? Me conta nos comentários de onde você está assistindo, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre essa mensagem. Os dias seguintes foram de silêncio por parte de Vanessa. Mas uma tarde, chegou uma notificação no celular de Gustavo. Uma mensagem curta, carregada de veneno. "Você pensa que venceu, mas eu vou voltar." Ele não respondeu. Mostrou o celular para a mãe, que apenas apertou sua mão e disse: "Quem vive de ódio se destrói sozinho." Nós seguimos em frente. Essas palavras ecoaram fundo em Gustavo. Não adiantava alimentar o medo do que Vanessa poderia fazer. A melhor forma de vencê-la era viver em paz, ao lado da mãe, honrando cada batalha que ela já havia enfrentado. Algumas semanas depois, em uma missa de domingo na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Gustavo acompanhava Dona Elsa pelo braço. Ao final da celebração, uma vizinha comentou: "Dona Elsa, a senhora parece mais radiante." E ela respondeu com simplicidade: "É porque agora meu filho voltou a me enxergar, não com os olhos, mas com o coração." Gustavo sorriu ao ouvir aquilo. Sentiu-se pequeno e, ao mesmo tempo, imenso. Percebeu que, apesar de todos os erros, ainda tinha a chance de recomeçar. Naquele dia, ao voltarem para casa, encontrou na porta do quarto da mãe uma tesoura antiga, guardada em uma caixa de madeira. Elsa a havia pedido a Dalva que trouxesse de um armário esquecido. "Filho, guarda isso. Não para usar, mas para lembrar. Essa tesoura não é mais ameaça, é símbolo. Representa o que quase me feriu, mas também o que você venceu." Ele aceitou o presente com reverência. Guardou-o na gaveta de sua escrivaninha, como um juramento silencioso de nunca mais permitir que alguém transformasse a fragilidade da mãe em alvo. E é assim que, às vezes, as maiores batalhas da vida não são vencidas em tribunais ou negócios, mas no coração. Gustavo aprendeu que proteger quem o ama era a verdadeira riqueza. Dona Elsa, mesmo cega, mostrou que enxerga mais do que muitos de nós. Quantas vezes deixamos que paixões ou ilusões nos afastem de quem realmente importa? E se hoje fosse o momento de você olhar para alguém que ama e dizer: "Eu estou aqui, ninguém nunca vai te machucar"? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal.
Porque histórias como essa nos lembram que amor e respeito valem mais que qualquer fortuna. O som seco do tapa ecoou pela sala de jantar como um trovão. O impacto fez vibrar as taças de cristal, silenciou as conversas e congelou os olhares. Naquele instante, diante da família reunida, Dona Célia não era vista como mãe, era tratada como um incômodo. O agressor não era estranho. Era o próprio filho, Otávio Júnior, que se levantara da ponta da mesa tomado por raiva. O rosto vermelho, o olhar faiscando e a frase cuspida com desprezo. Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora. O silêncio que se seguiu pesou mais que a dor no rosto dela. Nenhum parente ousou defendê-la. Empregados imóveis fingiam não ver. Célia estava de luto. Ainda usava o vestido preto simples do velório do marido, o velho Otávio, falecido dias antes. Mal tivera tempo de chorar sua ausência e já era obrigada a enfrentar outra perda, o respeito do próprio filho. Na cabeceira oposta, de braços cruzados e expressão triunfante, estava Camila, a nora. Filha de um magnata do setor imobiliário, carregava nos olhos a soberba de quem sempre acreditou ser superior. Para ela, aquilo era o desfecho natural. Desde o início do casamento, tratava a sogra como intrusa. Camila nunca disfarçou. Olhava para Dona Célia como se fosse uma empregada. Agora, com o marido repetindo seu desprezo, não precisava mais fingir respeito. Ao redor, alguns parentes cochichavam, outros abaixavam a cabeça. A mesa ostentava iguarias importadas, guardanapos bordados, pratos elaborados. Em contraste, a figura frágil da mãe parecia destoar daquele cenário de abundância. E foi impossível não lembrar dos caminhos que a trouxeram até ali. Quantas noites costurando a luz fraca de uma lâmpada, quantos turnos extras em consultórios e casas de família, quantas vezes deixou de comer para garantir estudo ao filho. E agora, o mesmo menino que embalara nos braços tinha coragem de erguer a mão contra ela. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. Porque dentro dela, misturado à dor, havia algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. Algo guardado por anos, pronto para ser revelado no momento certo. Muito antes da humilhação diante da família rica do filho, Dona Célia era sinônimo de força silenciosa. Filha de um pedreiro e de uma costureira da periferia de São Paulo, aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Ainda menina, ajudava a mãe a costurar barras de calças e pregava botões, enquanto acompanhava o pai em mutirões aos fins de semana. Sua infância foi marcada por calos nas mãos e pela certeza de que, para sobreviver, era preciso trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio Pai, mecânico de bairro. Não tinha muito, mas carregava nos olhos a honestidade que bastava. Casaram-se sem luxo, apenas com a bênção do padre da paróquia e um bolo simples doado por vizinhos. Naquele dia, Célia acreditava que a vida poderia ser dura, mas seria compartilhada. Muito antes da humilhação pública, Dona Célia era a coluna silenciosa da família. Filha de pedreiro e costureira da periferia de São Paulo, aprendeu cedo que a vida cobra caro. Ainda menina, pregava botões, fazia barras e ajudava o pai em mutirões aos fins de semana. Cresceu com os dedos marcados de linha e sabão e a certeza de que sobreviver exigia trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio, mecânico de bairro. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um coração íntegro e mãos de quem não fugia do serviço. Casaram-se na paróquia, bolo simples da vizinha, música improvisada, sem luxo, mas com promessa, dividir o peso. O nascimento de Otávio Júnior numa manhã chuvosa reacendeu uma jura íntima. O filho teria o que ela nunca teve. Enquanto o marido passava o dia na oficina, Célia multiplicava jornadas. De manhã, casa em ordem. À tarde, costuras por encomenda. À noite, faxinas e limpezas em consultórios.
Quando o corpo pedia trégua, a necessidade lembrava que livros, cadernos e sapatos não se compram com vontade. E ela voltava para a máquina, sob a luz fraca da cozinha. As pequenas vitórias vinham discretas. Uniforme em dia, lanche simples, boletins com notas altas. Quando faltava carne, inventava receitas com ovos, farinha e tempero de afeto. Quando o dinheiro sumia antes do mês acabar, vendia panos de prato bordados, passava roupas para vizinhas, trocava descanso por dignidade. E repetia baixinho, como quem benze o futuro: ele vai ser alguém. Júnior cresceu vendo a mesa posta, mas não via as madrugadas acordadas. Achava natural encontrar o material escolar pronto, a roupa passada, a comida quentinha. Não sabia que por trás do conforto modestíssimo havia suor, calo e lágrima no travesseiro. Célia escondia as mãos rachadas em luvas, culpava a idade quando o corpo doía e sorria para o filho com a doçura de quem transforma cansaço em abrigo. Quando a oficina quase quebrou, foi ela quem segurou as contas. Quando a saúde do marido começou a fraquejar, assumiu turnos extras sem alarde e, mesmo assim, fazia o possível para que o menino não carregasse o peso da casa. "Estuda, meu filho", dizia. "O resto é comigo." Na escola, Júnior se destacou. Ganhou bolsa em colégio particular, conheceu colegas de sobrenomes importantes, mundos que até então só via na televisão. O contraste o fascinava. Para Célia, era só mais uma razão para redobrar esforços. Se as portas estavam se abrindo, ela não permitiria que se fechassem por falta de dinheiro para a condução. Na casinha simples da Lapa, tudo tinha história. A estante feita pelo marido, a cadeira de balanço da mãe, o rádio antigo que teimava em funcionar às tardes de domingo. Não havia luxo, havia pertencimento. Ali, Célia não era intrusa, era raiz. E foi a partir dessa raiz, firme, silenciosa, teimosa, que ela sustentou o sonho do filho. Sem medalhas, sem aplauso. Só a fé obstinada de quem, mesmo invisível, constrói futuro com as próprias mãos. O destino de Otávio Júnior começou a mudar quando entrou na universidade. Graças ao desempenho escolar e ao sacrifício da mãe, conseguiu vaga em administração em uma das faculdades mais prestigiadas de São Paulo. Ali, mergulhou em um mundo completamente diferente da Lapa. Carros importados nas vagas, festas em coberturas luxuosas, viagens de intercâmbio anunciadas como se fossem passeios de fim de semana. Era como atravessar uma fronteira invisível. Foi nesse ambiente que conheceu Camila. Filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário, carregava no sobrenome um peso que abria portas antes mesmo de se apresentar. Para Júnior, ela era a personificação de tudo o que sonhara. Status, sofisticação, reconhecimento. Não demorou muito para se envolverem, e rapidamente ele foi absorvido pelo círculo da família dela. Célia observava de longe, dividida entre orgulho e apreensão. Orgulho, porque o filho estava chegando a oportunidades que ela jamais imaginaria. Preocupação, porque via nos olhos de Camila um brilho de arrogância que lhe causava calafrios. Desde o primeiro encontro, a futura nora a tratou como figurante. Um aperto de mão frio, sorrisos protocolados, frases ditas sem olhar nos olhos. Era claro que, para Camila, a sogra nunca passaria de obstáculo incômodo. O casamento veio em grande estilo. Cerimônia na Catedral da Sé, festa em buffet nos jardins, fotógrafos disputando espaço, convidados ilustres. Célia, com seu vestido modesto costurado em casa, sentou-se em uma mesa afastada. Observava o brilho dos vestidos de alta costura, os flashes incessantes e os olhares atravessados de quem se perguntava, em silêncio, quem era aquela senhora deslocada em meio ao luxo. Na volta para a casinha da Lapa, guardou o vestido no armário e suspirou fundo. Não havia tristeza, mas uma estranha sensação de distância. Era como se o filho tivesse cruzado uma ponte sem retorno. Depois da lua de mel, a transformação foi completa. O sogro, impressionado com a ambição do genro, abriu-lhe espaço na construtora da família. De estagiário de luxo, logo virou sócio.
Em poucos anos, o rapaz que crescera descalço nas ruas da periferia já desfilava como executivo milionário, dono de carros importados e de uma mansão em Alphaville. As visitas à mãe tornaram-se raras. Quando aconteciam, eram rápidas e apressadas. Quase sempre na companhia de Camila, que fazia questão de notar cada detalhe humilde da casa. A cortina puída, o cheiro de comida simples, o sofá gasto, e cada comentário, sutil mas ferino, envergonhava o filho. "Esse bairro já não combina com você, Júnior", dizia a nora sorrindo de canto, como quem dá ordem disfarçada. Célia ouvia, calava e engolia o nó na garganta. Nunca quis atrapalhar. Continuava oferecendo café em xícaras descascadas, contava histórias da infância dele, falava das conquistas pequenas da vizinhança. Mas cada palavra parecia destoar do mundo em que o filho agora vivia. No fundo, sabia que o tempo estava transformando não apenas a vida dele, mas também a forma como ele a enxergava. O menino que um dia correra descalço pelas ruas da Lapa começava a olhar para a própria mãe como quem olha para uma lembrança incômoda. A mansão em Alphaville era imponente, com portões altos e jardins impecáveis. Mas para Dona Célia, cada visita era um teste de resistência. O ar carregado de luxo não impressionava, sufocava. Não havia um canto que não refletisse o gosto de Camila, da seda importada nas cortinas aos quadros modernos que substituíam as fotografias antigas da família. No início, Célia ainda tentava se fazer presente. Oferecia ajuda na cozinha, comentava sobre flores, contava histórias da infância de Júnior. Mas logo entendeu que qualquer gesto seu era visto como interferência. Um dia, enquanto espanava discretamente uma estante, ouviu a voz fria da nora. "A senhora deveria pedir antes de mexer nas coisas. Temos um padrão estético a manter." O móvel em questão era especial. Uma estante construída pelo velho Otávio, onde Célia guardava lembranças preciosas. Fotos antigas, o primeiro diploma do filho, um rádio que ainda funcionava. Para Camila, nada daquilo tinha valor. Apenas atrapalhava a estética. A partir daí, cada encontro de família virou palco de humilhações silenciosas. Camila chegava com vestidos de grife, enquanto a sogra, com roupas simples, tentava disfarçar a diferença. Nos aniversários dos netos, o contraste ficava ainda mais cruel. De um lado, presentes caros, viagens internacionais anunciadas com orgulho. De outro, a pequena caixa embrulhada em papel simples, oferecida com carinho por Dona Célia, recebida com olhares atravessados. Júnior raramente intervinha. Às vezes, até sorria de canto, como se concordasse em silêncio. Para ele, a presença da mãe era um lembrete inconveniente de um passado que queria esquecer. Camila alimentava esse afastamento com habilidade. Sussurrava, em tom baixo, mas audível. Algumas coisas já não combinam mais com o nível da família. Dona Célia, sozinha em sua casa simples, chorava em silêncio. Não reclamava com vizinhos, não dividia a dor. Apenas se lembrava do que construíra. Cada conta paga, cada madrugada de trabalho, cada prato colocado na mesa. Não buscava vingança, mas a memória lhe doía como ferida aberta. E mesmo diante das mágoas, nunca levantava a voz. Engolia as palavras para manter a paz. Até que, em um jantar de domingo, tudo explodiu. A mesa estava coberta de pratarias cintilantes, vinhos importados, pratos preparados por chefe. Parentes riam alto, conversando sobre negócios milionários, investimentos e viagens. Dona Célia, em sua roupa modesta, permanecia discreta, invisível no canto. Foi então que, entre uma taça e outra, ousou lembrar de um detalhe da infância do filho. "Lembra, Júnior, quando você corria descalço pelas ruas da Lapa e voltava com os pés cheios de terra?" Era uma lembrança doce, mas atingiu Júnior como ofensa. Ele bateu a mão na mesa com força, ergueu-se tomado pelo orgulho ferido e gritou: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora."
E antes que alguém reagisse, sua mão atingiu o rosto dela. O som seco ecoou pelo salão, gelando cada convidado. O silêncio que se espalhou depois do tapa foi sufocante. As taças de cristal ainda vibravam levemente sobre a mesa, mas ninguém ousava se mover. Parentes desviavam o olhar. Empregados fingiam não ouvir. Camila, de braços cruzados, exibia um sorriso discreto, como quem finalmente vencera uma batalha antiga. Dona Célia, porém, não reagiu com gritos nem lágrimas. Permaneceu firme, com o rosto marcado pela mão do filho, mas os olhos fixos em um ponto distante. Naquele instante, não era só dor que habitava seu peito. Era também a lembrança de algo guardado, quase esquecido, mas que poderia virar a história de ponta cabeça. Saiu da mansão em silêncio, carregando apenas sua bolsa simples. Na calçada, ajeitou o casaco surrado e caminhou com passos firmes. Não pediu carona, não olhou para trás. Cada passo soava como promessa silenciosa. Não seria apagada. Ao chegar em sua casa simples, na Lapa, o contraste foi gritante. Paredes descascadas, móveis antigos, mas tudo carregado de memórias. A cadeira de balanço herdada da mãe, o rádio antigo do marido, fotografias amareladas em porta-retratos. Ali, cada objeto lembrava que, mesmo sem luxo, ela tinha pertencimento. Sentou-se à mesa e passou a mão no rosto dolorido. Depois abriu a gaveta de ferro, onde guardava papéis importantes. Entre contas e recibos antigos, havia uma pasta plástica transparente. Dentro dela, contratos, escrituras e um envelope marrom. Era a lembrança da última conversa com Otávio pai, meses antes de partir. Debilitado pela doença, o marido pedira que ela guardasse aqueles documentos. Se um dia te desrespeitarem, se tentarem te expulsar, esses papéis vão ser sua voz quando a sua não for ouvida. Na época, Célia não quis acreditar que o próprio filho poderia se voltar contra ela. Mas agora entendia que o marido havia previsto tudo. No envelope, havia registros de empréstimos pagos com o esforço dela, a escritura da casa simples e, sobretudo, um adendo em cartório que a colocava como corresponsável em parte dos negócios iniciais do filho, quando ele ainda dependia de sua assinatura para conseguir crédito, provas concretas de que não era figura descartável. Célia fechou a pasta com cuidado, como quem segura uma arma invisível. Não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem lágrimas, mas com um plano silencioso formado dentro de si. E me diga uma coisa, de onde você está assistindo essa história agora? Quero muito saber nos comentários. E mais, se fosse você no lugar de Dona Célia, como reagiria diante de uma humilhação dessas? Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes para você. 3 dias depois do tapa, Dona Célia acordou cedo. Vestiu o mesmo casaco gasto e tomou o ônibus lotado rumo ao centro de São Paulo. No colo, a bolsa simples escondia a pasta plástica transparente. Do lado de fora, a cidade pulsava com pressa, mas dentro dela havia uma serenidade rara. Cada passo era calculado. Sabia exatamente aonde ir. O destino era o banco onde, por décadas, mantivera discretamente uma caixa de segurança. Os funcionários já a conheciam pelo nome. Ao chegar, foi conduzida por um atendente jovem até a sala reservada. Suas mãos enrugadas tremeram ao girar a chave. Dentro da caixa, encontrou o envelope pardo com a caligrafia firme do marido. As bordas já amareladas denunciavam o tempo, mas as palavras eram claras. Cláusulas registradas em cartório que a garantiam como coproprietária em parte dos investimentos iniciais do filho. Tudo porque, no começo da carreira, Júnior não conseguia crédito sozinho e dependia da assinatura dela. A cada linha lida, Célia sentia a presença do marido como escudo invisível. Ele havia previsto a arrogância, o risco de ser esquecida. E agora era chegada a hora de usar aquele legado não para destruir, mas para se reerguer.
Saindo do banco, foi até um escritório de advocacia simples. Lá a aguardava a doutora Helena, amiga de longa data, advogada experiente e de fala firme. Célia entregou os papéis com mãos trêmulas. Helena examinou cada detalhe, conferiu assinaturas e registros e depois ergueu os olhos com seriedade. Dona Célia, a senhora tem em mãos uma carta de poder. Seu filho não pode ignorar isso. Mas me diga, o que a senhora deseja exatamente? Célia respirou fundo. Não queria ruína. Queria apenas respeito. Pediu que fosse elaborada uma notificação oficial, reconhecendo seus direitos e deixando claro que não se apagava uma mãe como se apaga uma sombra incômoda. 2 semanas depois, enquanto Júnior e Camila recebiam convidados em Alphaville, um oficial de justiça interrompeu a festa com um envelope registrado em cartório. Diante de todos, Júnior leu em voz alta. Qualquer tentativa de expulsar ou agredir sua mãe resultaria na perda de benefícios e na transferência automática de parte dos bens. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio constrangedor. Parentes cochichavam, empregados pararam de servir. Camila arregalou os olhos, furiosa. Júnior tentou manter a postura, mas a leitura em voz alta deixou evidente. A mãe que ele desprezara tinha voz, tinha lei e tinha prova. Pela primeira vez, o milionário se viu encurralado. O orgulho que o fazia erguer a mão contra a própria mãe agora pesava como corrente em volta do pescoço. Célia, em sua casa simples, recebeu a notícia com calma. Não vibrou, não comemorou. Apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao marido, que mesmo ausente, ainda a protegia. A reunião foi marcada em uma sala luxuosa, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Estavam presentes advogados da família de Camila, alguns parentes próximos, e do outro lado da mesa, Dona Célia, acompanhada pela doutora Helena. Pequena em estatura, mas firme no olhar, a mãe parecia carregar consigo décadas de silêncio transformado em coragem. Assim que todos se acomodaram, Helena abriu a pasta e começou a apresentar os documentos. Ali estavam os contratos antigos, as escrituras, os recibos e, sobretudo, o adendo em cartório que tornava Célia coproprietária em parte dos negócios do filho. O ar da sala mudou. Cada papel era um lembrete incontestável de que ela não era invisível. Camila, impaciente, tentou interromper. Isso não passa de um mal-entendido. A senhora está confundindo papéis velhos com valor real. Helena não se abalou. Retirou então o pendrive e o conectou ao projetor. O som preencheu o ambiente. A voz de Júnior, áspera, ordenando que a mãe saísse da mansão. Em seguida, o estalo do tapa que ecoara diante de toda a família. O silêncio que seguiu foi pesado. Nenhum argumento seria capaz de apagar aquela prova. Júnior baixou a cabeça. Os advogados cochichavam entre si, alguns parentes desviavam o olhar constrangidos. Helena concluiu com firmeza. Conforme a cláusula registrada em cartório, qualquer agressão ou tentativa de expulsão anula os direitos do Sr. Otávio Júnior sobre os bens em questão. A partir deste momento, a totalidade das propriedades passa legalmente para Dona Célia. O impacto foi devastador. Camila ficou pálida, incapaz de esconder a raiva. Júnior, imóvel, parecia carregar nos ombros o peso da própria vergonha. Célia, por sua vez, levantou-se com calma. Recolheu os papéis e olhou para o filho, não com ódio, mas com tristeza. Sua voz saiu baixa, porém firme. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que você entenda que uma mãe não se apaga com um tapa. Eu construí essa história tanto quanto você, e não vou ser tratada como sobra. Ninguém ousou responder. A mãe simples, que até então fora invisível, agora ocupava todo o espaço da sala. Ao deixar a reunião, Célia não se vangloriou. Caminhou devagar pelos corredores do prédio luxuoso, segurando a pasta contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía fina. Sentiu cada gota no rosto e fechou os olhos por um instante. Era como se finalmente tivesse lavado a humilhação da alma.
Dentro da mansão, restava apenas o silêncio da derrota. Camila, furiosa, culpava o marido pela exposição. Júnior, envergonhado, não encontrava palavras. Pela primeira vez em muito tempo, o poder havia mudado de mãos. A notícia da reunião não ficou restrita às paredes da sala luxuosa. Em pouco tempo, parentes, vizinhos e até colegas de trabalho de Júnior souberam que o milionário havia levantado a mão contra a própria mãe e que ela não era a figura frágil que muitos imaginavam. Na vizinhança da Lapa, onde Dona Célia continuava vivendo, o respeito se renovou. Na padaria, no açougue, no ponto de ônibus, ouviu frases como: "Força, Dona Célia, a senhora é exemplo para todos nós." Pessoas que antes a viam apenas como mais uma senhora humilde, agora a encaravam como símbolo de resistência. Dentro da mansão, em Alphaville, o clima era outro. Camila, furiosa, não aceitava que a sogra tivesse se imposto. Evitava encontros de família e pressionava Júnior a reverter a situação. Mas não havia brechas. Os papéis eram oficiais, a cláusula era válida e a gravação inquestionável. O poder que exercia sobre o marido começava a se esfarelar. Júnior mergulhou em silêncio desconfortável. O homem de negócios, antes confiante e altivo, passou a ser alvo de cochichos e comentários maldosos. Colegas e sócios comentavam pelas costas e sua imagem pública sofreu arranhões. De herdeiro promissor, passou a ser lembrado como o filho ingrato que humilhou a própria mãe. Para Célia, a maior mudança era interna. Continuava morando na mesma casa simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não carregava mais o peso da invisibilidade. O silêncio que antes sufocava agora era escolha, não imposição. Mulheres do bairro começaram a procurá-la. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar suas próprias dores. Célia as ouvia, com paciência e empatia, e aos poucos percebeu que não estava apenas recuperando sua dignidade, estava inspirando outras a fazerem o mesmo. Foi nesse ponto de reflexão que tomou uma decisão surpreendente. Reuniu-se novamente com a doutora Helena e anunciou: "Não quero viver acorrentada a bens que me lembram dor. Prefiro transformar tudo isso em algo que faça sentido." A advogada a ouviu em silêncio enquanto ela explicava seu plano. Venderia sua parte nos negócios e investiria o dinheiro na criação de um espaço de acolhimento para mulheres idosas em situação de abandono. Um lugar onde nenhuma senhora precisaria passar pela humilhação que ela vivera. Meses depois, o projeto tomou forma. No coração da zona leste de São Paulo, um prédio simples, mas acolhedor, começava a ganhar vida. Quartos arejados, jardim com bancos de madeira, cozinha comunitária. Um lar digno, pensado para dar voz e cuidado a quem tantas vezes fora silenciada. Na inauguração, dezenas de mulheres emocionadas se reuniram para agradecer. Algumas expulsas pelos filhos, outras abandonadas pelos maridos, todas carregando histórias de dor. E ali, diante delas, Dona Célia discursou com voz firme: "Transformei a humilhação em força. Hoje, cada uma de vocês prova que dignidade não é favor, é direito." O lar Dona Célia rapidamente se tornou referência. Não era luxuoso, mas era humano. No jardim simples, senhoras conversavam sob o sol da manhã. Nos corredores, histórias se entrelaçavam como fios de um mesmo tecido. Cada mulher que ali chegava carregava cicatrizes, mas também encontrava acolhimento. Célia caminhava pelos cômodos com serenidade. Via nos olhos daquelas mulheres a dor que um dia também carregara, mas enxergava nelas a mesma chama de resistência que a sustentou. Ali, ela não era vítima, era inspiração. Otávio Júnior demorou meses até criar coragem para visitá-la. O casamento com Camila estava em ruínas. Negócios abalados, prestígio arranhado, a confiança que ostentava parecia ter se esfarelado. Quando finalmente apareceu, encontrou a mãe sentada no jardim, cercada de senhoras que riam e contavam histórias.
Aproximou-se com o semblante abatido. Mãe, eu errei. Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Dona Célia ergueu os olhos, mas não se levantou. Permaneceu firme, deixando que ele sentisse o peso do silêncio. Depois respondeu: Você não errou só comigo, Júnior. Errou com a sua história, mas ainda pode aprender. O perdão existe, mas a confiança precisa ser reconquistada. Ele chorou ali, diante de testemunhas. Não houve abraço imediato, nem reconciliação fácil. Houve apenas o início de uma mudança possível. E para Célia, aquilo bastava. Não queria ver o filho arruinado, mas não voltaria atrás em sua decisão. Sua vida agora tinha outro propósito. Na inauguração oficial do lar, ela discursou diante de dezenas de pessoas, com voz firme e coração sereno. Um filho pode negar a própria mãe, mas uma mãe jamais deve negar a si mesma. Eu fui humilhada, mas transformei a dor em força. Hoje, cada uma dessas mulheres prova que respeito e dignidade não são favores. São direitos inegociáveis. O público aplaudiu de pé. Era a vitória silenciosa de uma mulher simples que ousou enfrentar o poder de um filho milionário e mostrar que amor não é submissão. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Célia refletiu. Não guardava rancor, nem arrependimento. Guardava apenas a certeza de que tinha transformado sua história em legado. A vida lhe mostrara que, às vezes, é preciso perder um lar de tijolos para construir uma morada de respeito. E você, já parou para pensar quantas vezes o silêncio foi usado contra você? A história de Dona Célia nos mostra que dignidade não se pede, se conquista. Que às vezes é preciso abrir mão do que pesa para segurar firme aquilo que realmente liberta. No lugar dela, o que você faria? Guardaria uma casa cheia de mágoas ou escolheria construir uma vida cheia de paz? Deixe seu comentário, porque a sua voz pode ser a força que alguém, neste exato momento, está precisando ouvir. Curta este vídeo, compartilhe com quem carrega dores parecidas e se inscreva no canal, para não perder outras histórias como essa. Porque, no fim, não é o patrimônio que define quem somos, mas a coragem de transformar a humilhação em legado e a dor em dignidade.